Boa noite. Nós vamos começar aqui o nosso estudo do livro de Apocalipse e quero dar as boas-vindas a todos. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 8 de Apocalipse. Capítulo 8 de Apocalipse, nós começamos então a falar sobre a abertura do 7º selo e vamos falar sobre as trombetas. Os 7 anjos com as trombetas. Então, nós vamos estar estudando, trazendo o que é que está reservado quando esses 7 anjos entrarem em ação, que está reservado para a terra, para a humanidade nesse tempo. Amém? Então, vamos orar antes da gente começar, a gente ler a palavra de Deus e começar esse momento. Vamos orar, então. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por podermos estar aqui compartilhando da sua palavra. Quero agradecer ao Senhor por este momento, pela vida de cada pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem, vendo, Senhor, que o Senhor possa derramar graça, poder da sua presença sobre cada um, ó Deus, e que haja entendimento da sua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor neste tempo tem nos despertado, nos chamado para nos prepararmos para o momento de estarmos na sua presença. E nessa hora eu quero pedir que o teu Espírito seja luz em nossas vidas, seja luz no meu entendimento, no entendimento de cada um dos meus amados. E eu te agradeço por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar rapidamente lendo aqui já o capítulo 8. Lembrando que nós estamos estudando Apocalipse. Não é para que haja pânico, Algumas pessoas entendem que o Apocalipse causa pânico, mas não é para pânico. É justamente para o contrário, para que você possa entender a justiça e o juízo de Deus que virá sobre a terra, num tempo que nós cremos que está tão próximo de chegar. Então eu quero convidar você para prestar muita atenção e para aplicar o teu coração, aproveitando esse momento que nós estamos tendo esse tempo de preparação. Então eu queria falar para você, é muito importante que a gente possa estar totalmente atentos ao que Deus está fazendo. Então, Apocalipse, quando nós lemos Apocalipse, estudamos Apocalipse, tem essa pegada, de despertamento, de trazer esperança. É aquele tempo que nós aguardamos, porque nós vamos ver justiça de Deus acontecendo. Muitas pessoas questionam, por que Deus não faz nada, As coisas estão aí, as pessoas estão fazendo todo tipo de maldade. E por que Deus não faz nada? Mas não é bem assim. Deus tem tudo preparado. E esse é um tempo que ainda Deus está dando oportunidade. O Deus de amor que nós conhecemos, Ele prepara sempre os tempos de oportunidade. Esse tempo que nós pensamos que Deus está demorando, na verdade, Ele está dando oportunidade de salvação para cada um de nós. O nosso Deus é justo, o nosso Deus também é misericordioso. Então ele tem tido misericórdia. A palavra diz que ele é longânimo, ele demora para se irar. A palavra também diz que ele é um Deus que demora para derramar da sua justiça, porque ele vai dando oportunidade para arrependimento, para salvação para todos nós. Amém? Então, vamos ler o texto que está em Apocalipse 8 e diz assim: abertura do 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras trombetas. E havendo aberto o selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus.
E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Que legal. Observe aqui que ele começa falando de algo muito interessante, né? Ele fala que quando abriu-se o 7º selo, nós estávamos estudando a abertura dos selos lá no capítulo 6, quem se lembra? Abriu-se os 6 selos, então os primeiros selos nós lembramos que foi pragas enviadas contra a humanidade, depois veio as pragas enviadas contra a terra, a natureza, e depois veio também a abertura do selo em que João pôde contemplar a visão dos mártires sendo já cuidados por Deus diante do trono de Deus. E nós vimos também depois que houve uma pausa em tudo isso e aconteceu o quê? Deus mostrou para João as pessoas que estavam... Os 144 mil, as pessoas que serão seladas, né, os judeus que serão selados para testemunhar durante a grande tribulação, mostrando assim que haverá sim salvação na grande tribulação, mostrando que também haverá um selo sobre aqueles que são de Deus durante a tribulação. Então, nós sabemos que haverá também o selo sobre os que são do anticristo, mas nós estamos vendo aqui o selo no capítulo 7, sobre aqueles que são os verdadeiros escolhidos de Deus. Não tem nada a ver com aquilo que a gente já falou aqui sobre as testemunhas de Jeová, que dizem que são algumas poucas pessoas que serão salvas, que irão para o céu. Não é verdade. Aqui se trata de 12 mil de cada tribo de Israel, que serão testemunhas nesse tempo. A gente entende que Deus preparou essas testemunhas, né? São pessoas que estão preparadas, prontas, sendo guardadas por Deus, eu creio, para esse tempo, porque fala de homens puros, santos, né? Separados para Deus, por isso receberão essa marca, né? Do selo de Deus. Por quê? Porque os judeus, eles já sabiam, eles já conhecem sobre anunciar sobre Yahvé, sobre Deus, através do entendimento, né? Da inteligência, não pelo poder do Espírito Santo. Então, nesse tempo, os judeus estarão anunciando, o poder do Espírito Santo não estará mais agindo sobre a terra, as pessoas terão que ser convencidas pelo seu intelecto. Então, por isso nós entendemos que aqui entre os judeus, né? Os judeus já têm essa prática de convencimento, vamos dizer assim, aqueles que era assim que acontecia na velha aliança, né? Então o Senhor preparou esse tempo e depois também é revelado para João a visão dos mártires na glória, o consolo de Deus acontecendo. Então Deus mostrando para João que vai haver muito flagelo, mas também haverá salvação. E essas pessoas que serão martirizadas por causa da glória de Deus, elas estão então recebendo os seus galardões, o seu consolo da parte de Deus. Não ficará nada sem que Deus possa estar, vamos dizer assim, dando atenção. Eles vão ser consolados. Aqui fala de nenhuma lágrima mais, nem fome, nem frio, nem sede. Por quê? Porque eles sofrerão tudo isso, né? E serão mortos à espada. Lembre-se que lá no selo, no cavalo amarelo ou cavalo verde, fala da morte vindo sobre a terra com um grande e poderoso exército e fala de morte à espada. Amém? Então vamos aqui ao 8º selo. Depois de tudo isso, o que acontece? Começa a abertura do 7º selo. E quando abre o 7º selo, aqui diz assim que fez silêncio no céu por quase meia hora. Olha só, presta atenção.
silêncio no céu por cerca de meia hora. O cordeiro abriu o 7º selo. Depois do intervalo do capítulo 7, que a gente acabou de falar, o cordeiro volta ao último selo. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Ou seja, esse silêncio ele tem um sentido, ele tem vamos descobrir qual é o significado disso. É muito interessante porque o silêncio, ele pode ser aquele silêncio que aumenta a expectativa de quem está aguardando por alguma coisa que vem, né? Este selo abre com silêncio. Nenhum ser vivente fala. Não se ouve o clamor das almas dos mártires. Não há nenhum terremoto, por enquanto. Só silêncio. Novamente, a apresentação dramática destaca a importância da revelação e da reverência devida a Deus. Então, esse silêncio denota essa reverência a Deus. Moisés, em um dos seus discursos finais a Israel, disse: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus, portanto obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje ordeno. Então, o silêncio como forma de que você possa se concentrar, né, e obedecer os mandamentos do Senhor. Então, o silêncio é tratado na Bíblia. E até mesmo Deus fica em silêncio, às vezes em relação a gente, não é verdade? Quando Abacuque questionou a execução da justiça de Deus e ouviu as advertências dirigidas aos malfeitores, ele ouviu a proclamação que o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. O silêncio diante do sofrimento reflete confiança em Deus. Lamentações de Jeremias fala: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. A Bíblia, então, falando sobre o silêncio. Mas aqui, eu acredito, tem alguns teólogos que acreditam no seguinte: aqui, nos reinos da terra, por exemplo, existe uma cerimônia aqui de troca de guarda, né, do monarca. Ela acontece diariamente, naturalmente, em determinados tempos, e essa cerimônia ela dura cerca de meia hora, né? E aqui fala de um silêncio que houve por meia hora. Então, alguns teólogos dizem sim que isso aqui pode se referir ao quê? A que está havendo uma troca no comando. Até agora, estava no comando sobre a terra o anticristo. Lembra-se que lá no capítulo 6, o primeiro cavaleiro, havia, diz assim, que ele recebeu, foi-lhe dada uma coroa, significando que ele recebeu alguma autoridade para agir naquele tempo, né? E ele saiu vitorioso e para vencer. Mas aqui, a partir daqui, nós vemos que acontece algo muito interessante. A partir daqui, a autoridade volta-se totalmente para o Cristo. E nós vemos que até aqui, do capítulo 6, desde que se começou os flagelos sobre a terra, o que acontecia? Havia, vamos dizer assim, uma justiça segundo o poder do anticristo, que é uma justiça totalmente deturpada, quer dizer, pessoas poderosas, né, e que pertencem, vamos dizer, a uma espécie de classe protegida por ele, elas estavam protegidas, né? Fala até dos bunkers, das cavernas que foram acontecendo, que eles se escondiam, né? E diziam: caiam sobre nós os montes, sem nenhum temor de Deus, confiando que eles estavam protegidos. Até aqui fala dessa justiça, uma justiça que não é a justiça verdadeira de Deus. E que algumas pessoas não tinham essa proteção, é uma proteção parcial somente para aqueles que eram do interesse dele. Mas aqui começa a dizer, então, que entra uma justiça que é sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Ninguém vai conseguir mais escapar, não vai ter aqueles que estão, digamos assim, protegidos, porque aquela proteção é retirada e o Cristo então começa a trazer toda a justiça, liberar toda a justiça de Deus sobre toda a terra, sobre todas as pessoas. Isso é muito interessante. Então esse silêncio pode nos remeter a essa troca de guarda, vamos dizer assim, essa troca de autoridade, né? Então vamos lá. E vi os anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dados 7 trombetas.
É bem interessante a gente falar das trombetas, porque as trombetas, elas nos remetem ao quê? A guerra, né? A paramentação militar, vamos dizer assim. E elas têm, então, um sentido, né? Olha, então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. De novo, fica claro que Deus manda e que as revelações das trombetas vêm do Senhor. 7 anjos em pé diante do Senhor, do trono do Senhor. Trombetas têm diversas funções no Antigo Testamento. 2 usos que têm significado relevante aqui é que serviam para soar um alarme, né, no caso de guerra, e para convocar a multidão ao santuário de Deus, né? As 7 trombetas vão anunciar guerras divinas contra os ímpios. Então, essas trombetas, elas têm o sentido de que trazer um sinal de guerra, né? Está uma guerra iminente. Eles usavam as trombetas para avisar que o inimigo estava vindo, ou então para despertar o exército. Eita. Podemos continuar, será? Acho que agora vai, né? Vamos lá, então. Como nós estávamos falando aqui, no versículo 2, né? Falando, então, nós tivemos aqui uma queda de energia devido ao tempo de chuva. Mas nós vamos tentar continuar aqui. Se caso a gente não conseguir, a gente... na próxima quinta a gente continua, então. Tá bom? Então, vamos lá. Nós estamos falando do Apocalipse no capítulo 8, nós estamos no versículo 2, acabamos de começar a expor esse texto, né? Falamos das trombetas, que aqui tá falando que João viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. E as trombetas, então, serviam, né, para tocar no caso de guerra, né? Alarme no caso de guerra. As trombetas também eram usadas no que? Na festa das trombetas. A gente falou da festa das trombetas. Lá o apóstolo Paulo, falando sobre o arrebatamento, fala ao soar da última trombeta, né? Que o Senhor, então, viria nas nuvens ao encontro da sua igreja para levar a igreja para ele. Então, aqui falando também que ao soar da trombeta, né? As 7 trombetas vão anunciar, então, guerras divinas de Deus contra os ímpios. Você tem noção disso? Guerra de Deus contra os ímpios sobre a terra. Olha só. E aí, em seguida, acontece outra coisa bem interessante, que fala que veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Nós falamos aqui que vai começar, então, uma guerra, né, contra os ímpios. Lembrando que a igreja de Deus, ela não estará mais sobre a terra. Mas aqui no capítulo 7 fala também que foi vista a visão dos mártires. Então, provavelmente, os mártires, as pessoas de Deus, realmente não estarão mais sobre a terra. Então, todas as pessoas estarão sendo assoladas mesmo, porque não quiseram Deus, rejeitaram a Deus. Então, aqui é importante dizer isso, porque ele fala do incensário de ouro, ele fala das orações, né, de todos os santos sobre o altar, sendo derramados sobre o altar. Olha só, o altar de incenso que ficava diante do trono de Deus. O incensário de ouro, muito incenso, orações de todos os santos, são expressões que a gente deve levar em consideração aqui para a gente respaldar aquilo que a gente falou, que os santos de Deus vão estar protegidos contra essa assolação que virá, então, dessa vez sobre toda a terra, sem distinção de pessoas. Olha, este anjo age como se fosse um sacerdote, levando o incenso e as orações ao trono do Senhor. Foi uma das responsabilidades importantes dos sacerdotes levitas no Velho Testamento.
Eles ofereciam o incenso, né? Eles faziam toda essa parte do culto. O sangue sacrificial e o incenso aromático serviam para evitar a morte dos servos de Deus. Lá em Levítico, né? Eles faziam os rituais com incenso e com sangue para perdão de pecados e para que as pessoas não morressem por causa da praga. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Olha que interessante. Diante de Deus, então, estão as orações dos santos. Elas sobem como um incenso. É que nós temos que manter a nossa vida de oração. Olha que interessante. A oração, ela é proteção para nós. Ela sobe diante de Deus e ela é respondida com justiça de Deus sobre nós e também com proteção de Deus. Olha só. Subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Lá no Salmo 141:2, Davi fala assim: suba a tua presença a minha oração como incenso. Não era só a oração daqueles que tinham sido assolados ali na grande tribulação. As nossas orações, elas sobem diante de Deus como incenso. As taças de incenso representam as orações dos santos. O anjo entrega as orações que sobem à presença de Deus. Observe que ele entrega as orações diante de Deus, mas também ele tem uma outra atitude, olha. Ele tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então foi esse ato que fez com que se abrisse, então, começasse então as assolações novamente sobre a terra. O incensário servia para levar as petições dos santos ao Senhor. Agora servem também para trazer uma resposta divina. Se os santos pedem justiça, é justiça que eles verão. Então começa a se descrever uma série de flagelos sobre a terra, que é a justiça de Deus em resposta às orações. Então, muitas vezes você tem se sentido injustiçado, que parece que Deus não te ouve e que você precisa ser de justiça, mas não está acontecendo. Tem um tempo reservado onde essas orações vão ser todas respondidas com justiça de Deus sobre a humanidade, né? Por ocasião das orações dos santos. Por isso que nós todos devemos orar e buscar a Deus, não fazer justiça por nós mesmos, buscar de Deus a justiça, porque Deus, aqui nesse texto está dizendo que Deus responde às orações e os clamores por justiça. Não tem prazer em ver o seu filho, o seu povo sendo assolado por injustiça, principalmente pelo ímpio, e ele não se importa com isso, ele não está nem aí com isso, ele não dá resposta. Ele tem o tempo determinado para que haja resposta sobre isso, porque muitas vezes a Bíblia fala de uma porção do cálice da ira do Senhor. Quer dizer, às vezes aquilo precisa se encher, porque tem um momento certo para ele ser derramado de volta sobre a terra. Quer dizer, as atitudes vão sendo como um incenso que vai chegando diante de Deus e enchendo um cálice. E quando aquele cálice de atitudes de injustiça, de pecados, né, de desonras a Deus e aos seus, chegam a um limite, então ele transborda e a justiça vem sobre aqueles que não temem a Deus. Existe sim um tempo para acontecer justiça sobre a terra, e esse tempo está cada vez mais próximo, onde vai acontecer em larga escala. Lembra que a gente falou sobre isso já em outros episódios, né? E hoje nós estamos falando de novo, porque a abertura desse selo, as trombetas, elas trazem então de novo coisas muito mais difíceis, piores do que antes nós já havíamos falado. O incensário servia para levar as petições dos santos ao Senhor, agora serve também para trazer uma resposta divina. Se os santos querem justiça, é justiça que verão. O anjo enche o incensário do fogo do altar e o atira à terra. Encontramos uma cena semelhante em Isaías 6, onde um serafim tira uma brasa do altar para purificar os lábios do profeta Isaías. É verdade, Isaías 6 isso. A purificação que segue no Apocalipse vem por meio do castigo dos ímpios.
Fogo do céu tem duas funções na Bíblia. Isso é real, acontece. Olha só, primeira função, consumir os sacrifícios oferecidos ao Senhor. Vários lugares nós sabemos que quando o povo, alguém estava oferecendo um sacrifício a Deus, que Deus se agradava, ele enviava o fogo e consumia o sacrifício. Nós vemos Deus mandando fogo do céu sobre o sacrifício de Elias. Nós vemos Deus mandando fogo do céu num determinado episódio, pelo menos que eu me lembro, de Abraão. Não sei se foi mais de um, mas ali de Abraão, onde ele firma uma aliança e ele envia o fogo para receber o sacrifício, né? E a outra questão é que quando manifesta o fogo de Deus é o castigo de Deus sobre os inimigos dele. Nós vemos isso acontecendo em Sodoma e Gomorra, que a palavra diz que Deus enviou enxofre, fogo dos céus, né? Para queimar todo aquele, para purificar a terra, porque a maldade, a iniquidade era tanta que a terra estava totalmente contaminada. Então Deus enviou fogo do céu. Lucas 9:54 fala disso. 2 Reis 1, 10 e 12. Vamos só ler o Lucas aqui, porque é um episódio no Novo Testamento, é bem interessante que a gente confira isso. Para você que está aí desesperançado hoje, pensando que Deus não tem justiça para fazer na sua vida, todas essas coisas, essas afrontas que você tem enfrentado, especialmente pelo nome do Senhor. Nós vimos, amados, aqui no Brasil essa semana, né, um caso de repercussão lá no Nordeste, onde uma juíza mandou prender um pastor e uma pastora porque eles estavam fazendo culto na praça pública. Ela se incomodou com a música. Então nós vemos que as perseguições acontecem. As pessoas que servem a Deus, elas incomodam os ímpios. E os ímpios não têm piedade de agir assim contra os filhos do Senhor. Mas nós vemos que Deus tem justiça para acontecer, para fazer acontecer sobre a terra. Então não fique aí desesperado, não perca a sua cabeça nem a sua fé, porque Deus tem algo para fazer. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Numa determinada ocasião aqui, onde Jesus foi rejeitado, né? Então os discípulos se iraram e falaram: Jesus, vamos pedir que venha fogo do céu, como aconteceu com Elias. Mas Jesus falou: não, isso aí tem um tempo determinado, né? Para acontecer. Amém. Vamos lá. Então aqui nós vemos dois sentidos do fogo acontecendo. O fogo que foi jogado sobre, encheu do fogo do altar e o atirou sobre a terra, para que a justiça começasse a acontecer sobre a terra. Então nós vemos aqui dois sentidos, pois a morte dos inimigos de Deus apazigua a ira divina. Isso é forte, né? Nós ficamos assim, mas Deus não é amor, como é que ele manda matar os seus inimigos, que ele acaba com os seus inimigos? Mas como eu disse, amados, aqui não se trata de um caso isolado, se trata de iniquidade, algo que está sendo feito por séculos, gerações e intensificado profundamente. A rejeição a Deus e o homem por sua própria escolha, Deus respeitando a sua escolha, ele realmente tem rejeitado a Deus. E ele tem feito coisas não só para rejeitar Deus, mas para afrontar esse Deus, né? O homem profundamente inspirado pelo Satanás, ele tem feito coisas terríveis para afrontar a Deus. E aqui nós vemos que o texto diz que vai começar a acontecer a mortandade para que se aplaque a ira de Deus. Isso é verdade, isso acontece. Porque nós vemos lá no começo, quando Deus estabeleceu a lei para Moisés, quando Deus separou Moisés, né, tirou o povo do Egito, eu me lembro que havia episódios de idolatria no meio do povo. O que é idolatria? Idolatria é você trocar Deus por um outro Deus, um Deus de pedra, um Deus que não tem infinitamente, nem existe, né? Porque um Deus de pedra, ele não existe, ele é só um pedaço de pedra, é um ser inanimado.
E as pessoas têm esse hábito, têm essa sede de fazer isso, porque a iniquidade está dentro delas. E quando acontecia isso, Deus levantava gente para ir e matar. Enquanto não se matava todo idólatra no meio do povo, ou todo aquele que incitou aquela rebelião, não se aplacava a ira de Deus, porque geralmente vinham pragas, né, devastações terríveis sobre a vida dos filhos de Deus de Israel. Então, sempre Deus levantava alguém, no caso a tribo de Levi, numa determinada ocasião que foi e que matou todos aqueles que eram os idólatras à espada, para que se aplacasse a ira de Deus. Então, Deus realmente é inimigo daquele que é inimigo dele. Não é? Não é Deus que tem a iniciativa de ser inimigo da gente. É a gente que toma essa própria iniciativa de se tornar inimigo de Deus. Mas como a gente diz, você tem o seu livre-arbítrio, eu tenho. Mas tudo que fazemos tem consequências. E Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Isso ninguém pode negar e não vai poder. A Bíblia diz que vai chegar o momento em que todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é soberano, Ele está no comando. Amém? Olha lá. Vamos então para o versículo 6. Versículo 6 diz assim: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, o 7º selo revela as 7 trombetas. Este versículo é a transição que introduz a próxima série de 7. Então, um selo que abre 7 trombetas, tá? Os 7 selos foram divididos em 4, anunciados pelos 4 seres viventes, né, no começo, e 3 com um intervalo de 1 entre o 6º e o 7º, que mostrou a proteção divina para os fiéis. A gente já falou aqui sobre isso. De modo semelhante, as trombetas podem ser divididas em 4 e 3. Primeiro as 4, né, que vai falar agora, e depois as últimas 3, que são chamadas de ais. Depois do anjo tocar a 6ª trombeta, encontramos cenas diferentes, que tratam da missão de João, da proteção dos fiéis e da vitória das testemunhas do Senhor. Então, vamos lá. A primeira trombeta, que está lá no versículo 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Olha só. A primeira trombeta já veio com saraiva e fogo. E aqui fala que foi queimada uma terça parte da terra e das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então ela já entra com uma devastação muito grande, né? Vamos lá. Cada uma das 7 trombetas será tocada por um anjo, apresentados no versículo 2. E foram atirados à terra saraiva e fogo e uma mistura com sangue. A primeira trombeta nos lembra das pragas usadas para castigar os egípcios. É interessante porque aqui nesse contexto entra como que um paralelo das pragas que aconteceram no Egito. Nós vemos que Deus sempre ele faz primeiro um tipo para depois fazer o evento na realidade, né? Então o Egito foi um tipo da grande tribulação, da derrota de Satanás. Faraó simbolizando então o anticristo, né? Moisés como um tipo de Cristo, Faraó como um tipo de anticristo, e inclusive a história diz que o Faraó Ramsés, né? Terceiro, acho, não lembro como. Ele era o filho de Sete, que é também muito comparado ao próprio Satanás, porque ele era muito mais terrível, vamos dizer assim, mais maligno que o faraó Ramsés, que foi aquele que pereceu, né, no cume ali das pragas. Então, aqui começa a ver esse paralelo. A primeira praga que aconteceu no Egito foi uma praga onde havia sangue, né, nas águas.
E também fala de uma chuva, uma saraivada com fogo e sangue que foi atirado sobre a terra, tá? Então, começa já a fazer esse primeiro paralelo bem interessante. Na primeira praga, as águas se tornaram em sangue. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Não chegamos ainda a um castigo total ou final, pois essa trombeta fala da destruição da terça parte da terra. Você vê que vai havendo destruições parciais, mas numa escala muito maior do que a gente já estava vendo. Especificamente das plantas aqui, né? Nesse caso, fala que toda a erva verde foi destruída. A terça parte é citada em outros castigos dessa série. Por exemplo, nós temos no capítulo 8, o 8, 9, 10, 11 e 12 falando sobre isso, no 9, no 15 e 18. Então, mais para frente a gente vai voltar a falar disso. Vamos então falar da segunda trombeta. A segunda trombeta diz assim, no capítulo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. É interessante a gente pensar nisso daqui, né? Porque aqui a gente poderia ser, trazendo assim para um contexto mais atual do que a gente está conhecendo, poderia ser como que um vulcão explodindo, né? E fazendo, ardendo em fogo, ou no meio do mar, ou alguma coisa assim muito forte, né? Ou uma própria bomba atômica, sei lá, vamos lá. Uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Observamos aqui o poder de Deus. Somente o Senhor tem poder para fazer tal coisa. Então, nós já vemos aqui coisas grandiosas. Aqui as coisas já não estão tão... podem estar fugindo de eventos naturais que a gente conheça, como coisas tecnológicas, mas pode estar indo já por algo assim mais totalmente dependente de Deus mesmo remover uma montanha, tirar no mar e causar um grande terremoto, um tsunami, alguma coisa muito grandiosa. Então aqui a gente já começa a ver coisas mais graves, entendeu? Deus cria os montes e pode pisar os altos, diz isso lá em Amós 4,13. O poder dele é inigualável, todo o poder. É Deus que pode queimar uma montanha em julgamento. Miqueias 1:3-5 diz isso. Ou até tirá-la no mar para cuidar dos seus servos. Mateus 21:21. Jesus fala isso, né? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode ordenar a este monte que saia daqui e se plante no meio do mar. Então, como se realmente isso fosse uma coisa que para ele fosse possível, assim, tão simples, né? Você fazer isso em nome dele, com fé, porque ele tem poder para fazer isso, né? Deus deu a Zorobabel a vitória sobre o grande monte, Zacarias 4:7. Quando Deus revelou as suas intenções de castigar a Babilônia, ele usou linguagem semelhante à da segunda trombeta. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Nós saberemos que no contexto atual nós temos também uma Babilônia, né? Mais para frente nós vamos falar sobre a Babilônia. E a montanha em si, né, no contexto, assim, contextualizando, ela tem a representação de autoridade ou reinos. E o mar era como um principal meio de comércio naquela época para João, né? Contexto de João. Nesse sentido, a segunda trombeta pode sugerir um castigo que atinge a economia. O mar também pode representar os povos do mundo, né? Daniel, alguns textos bíblicos fazem essa referência. O castigo aqui seria a derrota de uma grande autoridade atingindo os povos da terra. Então, essa montanha poderia também representar uma grande autoridade a nível mundial, assim, né? De influência mundial. Cuja terça parte se tornou em sangue. Novamente, ele usa a linguagem da primeira praga no Egito, que é as águas tornando-se em sangue. Porque fala que aquela montanha foi atirada no mar e aquelas águas se tornaram em sangue, improdutivas, impróprias, né? É um castigo muito grave, porque a gente sabe que isso tem, sim, grandes consequências, mas ainda não é um castigo total.
e fala: morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então fala de muita destruição, que sim, pode causar problemas financeiros graves, né? Porque nós sabemos que nos mares, por exemplo, nos golfos, né, tem muitos navios petroleiros, isso é muito dinheiro envolvido, né? As plataformas, né, de petróleo, isso é muito, muito interessante. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, a terça parte, 1/3 da criação que tinha vida morre com essa praga. Foi destruída a terça parte das embarcações. O mar está cheio de vida, mas essa trombeta destrói 1/3 das criaturas do mar. Também afeta o comércio, destruindo 1/3 das embarcações. Na época do Novo Testamento, os romanos dominavam o império construído pelo controle do mar Mediterrâneo. A expansão do poder romano durante quase 4 séculos havia garantido domínio sobre as principais rotas comerciais entre 3 continentes, a Europa, a Ásia e a África. Uma praga que destrói a terça parte das embarcações deixaria o império aleijado e enfraquecido. Olha só, como eu disse para vocês, é um grande impacto econômico, porque nós sabemos que as embarcações, os transportes marítimos, eles têm esse poder de fazer esse fluxo comercial de um continente para o outro. Isso afeta mundialmente. Então, realmente, é algo muito forte a segunda trombeta, né? Sobre as águas. A terceira trombeta, que está no capítulo 8, o versículo 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu a terça parte dos rios. Caiu do céu sobre a terça parte dos rios, mais uma vez fontes de água. Antes nós estávamos falando de mar, né? Agora nós estamos falando dos rios, água doce. E sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Então, essa estrela que caiu do céu sobre as águas doces, não é verdade? O versículo 11 diz que o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. Absinto é uma planta amarga que representa o julgamento divino e a tristeza humana. Então ela vai causar muita tristeza, muito amargor, ela vai contaminar as águas não vão ser mais a terceira parte, né? Terça parte dos rios. Então isso vai trazer um sério problema de escassez de água potável, acredita-se, né? Que os homens precisam para beber. Então isso vai causar muita morte. As estrelas, como parte da criação de Deus, lhe servem. Ele tem poder para usar as estrelas nas suas batalhas a favor dos fiéis. Deus usa. Nós vimos quando Deus parou o sol para que Josué vencesse a batalha. E como instrumentos de castigo, também fala Mateus 24, 29, fala que os astros eles estão diretamente ligados com os sinais dos fins dos tempos, né? O efeito dessa estrela é a poluição da terça parte dos rios e das fontes de água. Realmente pode ser aqui literalmente uma estrela que cai, né? E faz tem esse tipo de efeito de contaminação, como pode ser algo criado pelo homem, né? Que venha do céu e cause esse tipo de contaminação justamente com vistas a que seja afetada mesmo uma boa parte da população vai morrer nesse caso. No 8:11 fala, o nome da estrela é Absinto, né? A erva absinto representa a amargura, Lamentações 3, 15 e 19, especialmente o veneno do castigo divino, como eu já falei. Aqui Deus ataca as águas potáveis. Observe que é Deus, viu? Nós estamos falando do ataque vindo do próprio Deus, nos lembrando do efeito da primeira praga no Egito. Sim, quando Deus abençoou o seu povo, ele tornou doce as águas amargas. Lá no Êxodo, Deus fez isso. As águas que eram amargas, ele tornou-as doces. Aqui ele faz ao contrário para castigar
os ímpios. Então, a terceira trombeta afetando as águas doces, a segunda afetando o mar e a terceira afetando as águas doces. Então, realmente, a coisa vai ficar muito pior do que a gente estava vendo acontecer. Para a gente encerrar, vamos falar aqui hoje só da quarta trombeta. Semana que vem a gente vai continuar. Se não tivesse tido aquela informação, ir até o final desse capítulo, mas aí a gente continua na semana que vem. Vamos falar então da quarta trombeta, que está no versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Olha só que interessante, o sol, a terça parte do sol sendo ferido. Foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles não brilhasse. A linguagem usada para descrever o efeito da quarta trombeta é típica de profecias de visitações divinas, pois Deus controla os corpos celestes. A gente já viu aqui, já falou sobre isso, né? Isaías 40, 26, Jeremias 31, 35. Isaías transmitiu a profecia contra a Babilônia, dizendo assim: porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13:10. Ezequiel também usou a mesma linguagem na profecia contra Faraó, rei do Egito. Joel a empregou nas suas descrições de castigos divinos em Joel 2:10, 3:12. Como nos cumprimentos das profecias do Velho Testamento, a profecia da quarta trombeta não é o fim do mundo. Descreve o castigo de pessoas aqui na terra. O fato de envolver a terça parte do sol, da lua e das estrelas confirma a interpretação de um castigo parcial. Então, nós estamos vendo vários castigos e parcial, não total. Pode ser que isso esteja acontecendo, vamos dizer assim, paralelo a todo aquele cumprimento dos outros selos, né? Junto ou ao mesmo tempo. Então, realmente vai ser devastador. E nós temos visto aí na internet muita gente falando sobre um apagão, uma escuridão, né? E tem algum até com fundo científico falando sobre a inversão dos polos, porque a ciência também, ela prevê muitas coisas nesse sentido. Hoje a tecnologia está muito avançada. Nós falamos aqui que João não tinha como dizer, olha, aquilo era isso, 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 porque ele não conhecia o que nós conhecemos hoje. Então essa parte aqui realmente eu creio que é algo que está totalmente mesmo sob o controle de Deus, porque os luminares, são coisas que realmente fogem ao controle da humanidade, certo? E aí no 13 vem um aviso a respeito das últimas trombetas que virão depois. Olha, diz assim: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Então, olha só, são realmente horrorizantes aqui, vamos dizer, né? Porque até há um aviso dizendo que vai piorar ainda mais, né? A coisa está piorando, só está crescendo a escala de terror do que vai acontecer sobre a Terra e só está piorando. E aqui ainda vem uma voz dizendo, a voz de uma águia, né? Os 7 selos foram divididos como uma série de 4, seguida por outra série de 3. As trombetas são divididas da mesma maneira. Já se passaram 4. Nós falamos sobre 4. Agora, uma águia anuncia a vinda das últimas 3. Evidentemente, mais severas do que as primeiras. Porque ela fala, ai, ai, ai. A águia é conhecida universalmente como um forte predador, aqui voando pronta para descer e tomar a sua presa. Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes de trombeta dos anjos que ainda têm de tocar. A palavra ai demonstra uma dor, um lamento.
repetida 3 vezes, sugere dor extrema, um pré-anúncio de castigos mais severos. Novamente, a mensagem se aplica às pessoas da terra. Então, amados, realmente são coisas que vão ser muito fortes, mas nós não podemos nos esquecer que os filhos de Deus, aqueles que honram e temem a Deus, que creram em Jesus, que o receberam na sua vida, não vão passar por isso. Eles estarão resguardados. Nós vimos aqui que no começo do livro, o incensário com as orações, né? O incenso, as orações atiradas sobre a terra, fala do quê? De Deus responder às orações dos santos, que clamaram por justiça, Deus respondendo isso, e fala também de Deus protegendo os seus santos dessa grande calamidade final que está por vir. Então, na próxima semana nós continuamos a partir do versículo 9, porque essa daqui vai, esse contexto aqui, ele vai até o capítulo 11. Mas nós vamos estudar com calma para que a gente possa compreender um pouquinho melhor. Se você ainda não se preparou, é tempo de se preparar. Eu vou orar por você nesta noite e que você possa ouvir a voz do Senhor, né? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, seu Deus, não endureçais o vosso coração. Vamos lá. Paizinho querido, muito obrigada por poder compartilhar a sua palavra. Teu Espírito Santo, teu Espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento venha sobre cada um de nós. E que cada um que está agora, Senhor, ouvindo esta mensagem, ele possa ser tocado no seu íntimo. Se ele ainda não se voltou para ti, ó Pai, que ele seja despertado. Deus, que ele não venha a ti simplesmente pelo temor, mas que ele seja despertado e ele comece a te buscar. E ele tenha um encontro poderoso contigo enquanto há tempo. Sonda, Pai, os nossos corações e nos prepara para que nós possamos estar para sempre contigo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. No próximo domingo nós teremos aqui a Santa Ceia do Senhor e você é o nosso convidado. Prepare-se aí online ou então participe presencialmente. Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz estejam no seu coração.